Você já sabe que o nosso corpo revela a nossa história. Você já sabe que os traumas que você vivenciou até os 5 aninhos de idade moldaram o seu corpo, a sua mente, a sua forma de sentir, pensar e agir. Ah, mas se você está chegando por aqui agora e não sabe do que eu estou falando, você vai querer maratonar o nosso canal e ficar por dentro desse assunto tão interessante. Então eu recomendo que você assista a nossa playlist dos traços de caráter. E para você que já está por dentro de tudo isso aqui, já parou para pensar o quanto pode ser estranho uma pessoa bem magrinha e uma pessoa bem cheinha terem vivido o mesmo trauma na mesma fase e terem a mesma dor existencial? Os mais conectados já sabem que a gente está falando do traço de caráter oral, não é mesmo? Então, se cada dor profunda que a gente registra na infância molda o nosso corpo e cada traço de caráter tem um formato de corpo diferente, como pode o oral ter 2 tipos de corpo, podendo ser bem magrinho ou bem cheinho? Eu sou Rosana Genebier e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se você realmente quer ficar por dentro de tudo, me segue no Instagram, @RosanaGenebier, porque a gente sempre acaba postando alguma coisa a mais por lá e respondendo perguntas nos stories. E nesse vídeo você vai entender o que é o traço de caráter oral por falta e o oral por excesso. Vamos voltar lá no período da amamentação. Nessa fase, o bebê é completamente dependente da mãe ou de alguém que faça o papel de mãe para que ele possa sobreviver. Ele não tem muitos recursos. Se estiver com fome, com frio, com sono, com a fralda suja ou se sentindo desconfortável, a única coisa que esse bebê consegue fazer para pedir ajuda é chorar e espernear na tentativa de ser atendido. Nessa fase, o bebê precisa de 2 tipos de alimento, o alimento para o corpo e o alimento para a alma. O alimento para o corpo é o leitinho, a papinha, é tudo o que ele vai ingerir para suprir as suas necessidades nutricionais. O alimento para a alma é o carinho, a proteção, a segurança, o colinho, o amor da mamãe. Quando eu tive meu primeiro filho, a minha mãe me ensinou que sempre que eu amamentasse, eu deveria me afastar das pessoas, me desconectar da televisão, do computador e tornar aqueles momentos especiais, parando o mundo à minha volta e olhando nos olhinhos dele, fazendo ele se sentir amado, acolhido, protegido e amparado. Minha mãe foi muito sábia e hoje eu vejo o quanto ela estava certa. Pode acontecer que nessa fase a mamãe tenha medo de que seu bebê passe fome e ela dê comida demais para ele, bem como pode ser que o bebê chore por outros motivos que os responsáveis não percebam ou não consigam identificar o que é e dessa forma tentem acalmar o seu choro com comida. Já viu o bebezinho recusando o peito da mãe, a mamadeira ou a chupeta? Foi por causa dessa recusa do bebê que surgiu o movimento que a gente faz com a cabeça para dizer não. Quando o nenê está satisfeito, ele vira a cabeça de um lado para o outro, rejeitando o alimento. Mas se a mamãe não souber que o estômagozinho desse bebê é do tamanho da mãozinha dele fechada, ela vai achar que ele está passando fome e vai tentar empurrar mais comida, mais papinha, mais leitinho. Chega um momento que o bebê cansa dessa insistência e acaba aceitando só para agradar a mamãe. Só que esse bebezinho que está recebendo alimento para o corpo sem parar tem outras necessidades básicas que não estão sendo vistas e nem atendidas. Nessa fase, dificilmente o bebê chora por manha, mas sim porque ele realmente está precisando de alguma coisa. Necessidades básicas do bebê podem estar relacionadas a calor, frio, uma roupinha que incomoda, trocar a fralda, querer um banho gostoso para ficar limpinho, dormir, ter um colinho de mamãe, afeto e assim por diante. Isso faz com que ele se sinta um eterno insatisfeito, porque o que ele realmente precisa não está sendo resolvido e ele continua recebendo alimento sem parar. Esse bebê sente então que ele ganha em excesso o alimento para o corpo, mas continua faltando o alimento para a alma. Aqui você já pode deduzir que esse bebê será bem cheinho, o corpinho ficará cheio de energia
e o coração continua vazio, o oral por excesso. Já no caso do oral por falta, ele vai sentir o mesmo vazio na alma e no coração, a mesma carência de necessidades básicas, só que além disso, ele vai sentir falta até da comida. Então, além dele se sentir abandonado, de sentir que a mamãe não está presente para dar o alimento para a alma, ainda faltou o alimento para o corpo. Quando o bebê nasce, ele vive em simbiose com a mamãe. É como se ele fizesse parte do corpo da mamãe, como se ele fosse colado nela. Se ele precisar passar muito tempo afastado da mãe, o que pode acontecer por vários motivos, como a mamãe precisar trabalhar, a doença de um ou de outro, morte da mamãe, depressão pós-parto, enfim, o fato em si não tem importância. O que pesa realmente é a interpretação que o bebê dá a esse fato. Ele vai se sentir abandonado. Imagine, esse bebê é extremamente dependente da mãe e por algum motivo ele se sente abandonado. Isso causa um registro emocional tão intenso que a gente chama de trauma. Esse trauma faz com que o seu sistema infantil desenvolva recursos para sobreviver a isso. É aí que se forma o traço de caráter oral, que é um mecanismo de defesa para lidar com essa dor. Nesse caso, do abandono. O bebê se sentiu desconectado da mamãe e não teve uma simbiose materna saudável. O oral por excesso vai desenvolver um corpo bem cheinho, mas não é de músculos, é cheinho de gordura. O oral não tem músculos firmes, nem sequer o oral por falta. Sempre vai ser bem molenguinho. Quando você olha para alguém que tem o traço de caráter oral predominante, seja por excesso ou por falta, você fica com vontade de abraçar essa pessoa, de pegar ela no colo, de dar carinho, porque ele tem um olhar infantil, um olhar pedinte, como se estivesse pedindo colo e atenção o tempo todo, porque ele ficou preso na dinâmica do bebê do berço, que era dependente de alguém para ter as suas necessidades atendidas. Ambos têm um buraco no tórax, que do excesso pode até estar encoberto por gordura. E esse buraco se dá pelo vazio na alma, um vazio no coração. O oral por excesso vai buscar preencher o vazio na comida, porque ele aprendeu desde muito pequenininho a colocar tudo para dentro na tentativa de se sentir melhor e vai repetir esse padrão na adultidade. Então, tudo que estiver relacionado à comida vai atraí-lo. O oral por falta, por mais que coma, não vai absorver. É bem comum esse traço ter uma grande dificuldade de absorção e ele não engorda. Normalmente as pessoas que fumam ficaram presas no traço de caráter oral e continuam imitando com o cigarro o movimento de sucção que era ou deveria ter sido feito no peito da mamãe. Se estiverem presos na dor desse traço, serão muito reclamões, sempre esperando que os outros adivinhem as suas necessidades. Muitas vezes, nem eles sabem o que realmente querem e ainda assim esperem que você adivinhe. Podem se sentir tristes facilmente e a compreensão do mundo se dá através dos sentimentos. Vão buscar em todos os relacionamentos a figura da mãe, alguém que atenda aquelas necessidades básicas que eles sentiram falta lá na infância. Você precisa cuidar de mim, você precisa me dar amor, carinho, atenção, colinho, eu sou dependente de você. E será que tem como parar de sofrer desse jeito e viver bem, mesmo tendo o traço de caráter oral como um traço predominante? Claro que sim! Primeiro, lembre que todos nós temos os 5 traços e que todos os traços têm os seus recursos. O oral vai parar de depender dos outros quando ele entender que quem precisa lhe dar tudo que ele sente falta é ele mesmo. Quando ele se dedicar em suprir as suas próprias necessidades, aí sim esse oral pode sair da dor e entrar no recurso, usar as suas qualidades, ser um ótimo comunicador, usar a enorme habilidade de acolhimento, compreensão, de dar carinho, atenção, ter empatia e não mais ficar só pedindo e esperando dos outros. E agora eu quero que você me conte se você se identificou com o oral por falta ou por excesso. Lembra que todos nós temos os 5 traços de caráter, então você também tem esse aqui, mesmo que seja só um pouquinho. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.